Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação, né? A gente está falando aí sobre essa parte de torneamento, respondendo essa questão. No último vídeo, a gente dividiu em três partes, né? No último vídeo a gente fez o cálculo da RPM, nesse último agora, de fato, o cálculo do tempo, né? No final do vídeo vai aparecer a parte 1 e a parte 2, né? Caso você tenha interesse. Nesse aqui o foco será exatamente o cálculo do tempo, né? Então, só recapitulando aqui o texto, um fabricante está usando um torno mecânico para realizar o torneamento de uma peça metálica. Durante o processo, a velocidade de corte é de 200 metros por minuto e o avanço da ferramenta é de 0,5 milímetros por rotação. Se o diâmetro da peça é de 10 centímetros, qual o tempo necessário para completar o torneamento de uma única face, ou seja, faceamento. E a gente já comentou sobre isso. Nesse caso, o percurso que vai ser transcorrido pela ferramenta será o quê? Já que aqui é o diâmetro, será o raio, porque está ligado ao faceamento. Então, nesse caso aí, 5 centímetros. Né? Vou até marcar aqui 5 centímetros, que nesse caso, convertido para milímetros, vai dar 50 milímetros. Bom, então a gente já fez o cálculo referente a RPM, 637. Essa informação ela é crucial porque essa informação aqui do avanço por rotação é selecionada na máquina. Né? Então, é a velocidade de avanço, nesse caso aí, 0,5 milímetros por rotação, ou seja, 5 décimos de milímetro por giro. Beleza, então essa informação você vai selecionar na máquina. Selecionada essa informação, a rotação que você vai adicionar, você pode estar selecionando, obviamente, qualquer uma que o equipamento venha disponibilizar. A questão é, para garantir um processo correto, né, levando em consideração ruptura, material e outras informações, a informação referente à velocidade de corte ela vai ser crucial. Por quê? Para chegar a RPM e, obviamente, você selecionar o parâmetro correto. Com essa informação, o que é que vai acontecer? Você tem RPM, e aí, no caso, a velocidade de corte já foi aplicada para encontrar RPM, então você não vai utilizar mais essa informação agora. O que vai entrar na questão é exatamente isso aqui, né? Se o avanço é de 0,5 milímetros por rotação, e a rotação é essa aqui, basicamente o que é que vai acontecer? A gente vai fazer uma regra de 3 para chegar ao deslocamento em 1 minuto. Né? Em 1 minuto, qual é o avanço, o deslocamento que essa ferramenta vai ter com esse parâmetro de avanço selecionado de 5 décimos? Ou seja, se a cada um giro ela desloca 0,5 décimos de milímetro, então, basicamente, você vai ter 0,5 milímetros multiplicado por 637 RPM. Né? Então, aqui você tem a relação de quanto ela vai deslocar em um minuto. Né? Ou seja, a relação que ela vai ter de deslocamento em 1 minuto. Então, basicamente, 0,5 multiplicado por 637, né? Ou seja, vai dar o valor da metade. Essa multiplicação vai dar exatamente 318,5. 318,5 milímetros, ou seja, aqui a gente tem o seguinte: em 1 minuto, com essa rotação selecionada e esse avanço, a ferramenta vai percorrer 318,5 milímetros em 1 minuto. Só que o percurso que a gente quer é bem menor. O percurso ele é de quanto? 50 milímetros. Então aqui a gente pode fazer uma regra de 3, né? Ou seja, 318,5 milímetros para 1 minuto, eu vou colocar aqui em segundos, 60 segundos, e eu quero 50 milímetros, x segundos. Né? Então aí eu vou chegar à relação do tempo. A gente vai ter 60 multiplicado por 50, que vai dar 3.000, e obviamente 3.000 dividido por 318,5. O resultado vai estar em segundos. Né? Então nesse caso aí vai dar 9,41 segundos. Então essa aqui é a resposta aí do tempo. Essa seria, de fato, a resposta final, 9,41 segundos. Ou seja, seria o tempo do faceamento da peça com esse avanço selecionado e com a RPM indicada com base na velocidade de corte apresentada aí no anunciado. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias. Curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal a se fortalecer. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de características lubrificantes, né? Parte de lubrificação. E aqui a gente tem mais uma pergunta para analisar, né? Qual dos seguintes aditivos é comumente utilizado, né, para melhorar a capacidade de extrema pressão de um lubrificante industrial? Né? Então, extrema pressão a gente está falando de características de cargas, né, o qual vai gerar ali um coeficiente de atrito elevado
né, exatamente pela carga ali aplicada, né? E aí nesse caso, na parte que vem a gerar o atrito, existem algumas características para você não ter, né, o destacamento, né, do lubrificante e perder característica aplicada ali o fluxo exatamente para diminuir o atrito, né, e não gerar nenhum espessamento, né, alguma característica, inclusive devido à alta pressão, que possa danificar o elemento ali em contato. E aí nesse caso, né, parece até uma pegadinha, mas tem aqui o aditivo de extrema pressão, que é de fato a resposta correta, né? Então essa daí é a resposta correta, mas, né, vale a pena explicar, né? No caso, quando a gente fala de aditivo de extrema pressão, a gente está falando exatamente para proteger essa superfície. Esse tipo de aditivo vai fazer com que se tenha essa característica de película, né, superficial, se mantendo mesmo com essa alta pressão, né? Normalmente esses lubrificantes com esse tipo de aditivo são lubrificantes mais caros, né? E, exemplo, características ligadas à parte de mecanismo, né, deslizamento, né, próprio elemento também como engrenagem, rolamento, você tem esse tipo de aplicação, né, então você acaba tendo essa característica de suporte à carga, né. E existem os outros aditivos aí também aplicados, né, a parte de antioxidante, né, ou seja, você está falando de antioxidante referente à característica do óleo lubrificante, né, reagindo ali para a questão de contaminantes, né, ou seja, você acaba tendo uma vida útil maior para essa característica, né, quando ele tem lá a indicação de um antioxidante. O segundo também é muito procurado, né, exatamente quando você tem a possibilidade da formação de bolhas, essas bolhas elas possam prejudicar ali o desempenho do equipamento, né, já que uma bolha em um sistema lubrificado, principalmente sistemas confinados, né, você vai ter ali pode ter uma ação de pressão e aquela bolha vai se tornar agressiva ali ao sistema, né? Então, nesse caso, quando se utiliza esse tipo de reagente, né, antiespumante, é exatamente para impedir, né, ou reduzir, pelo menos, né, essa questão da espuma, que seriam as bolhas ali no processo. Redutor de fricção, né, ou seja, é um que tem muito, ele é muito utilizado com foco ali para redução de desgaste, né, superficial. É muito comum utilizar para proteção de máquinas, a questão de maresia, né, para que você tenha ali um limite de película, né, específico, né, e esse AD é bem interessante, né, AD é bem interessante. Eu fiz até fiz uma análise referente a esse tipo de característica há um tempo atrás, né, e aí você tem a questão da aderência do lubrificante à superfície metálica, né. Muita gente, agente de adesividade, o que vai representar? A característica é exatamente essa: melhorar a aderência do lubrificante à superfície metálica, né? Ou seja, garantindo a lubrificação homogênea, né? E de fato mantendo, mesmo com características de alta carga ou velocidade, o lubrificante ele se mantendo constante ali, a característica da peça. Que aí você tem duas situações: a questão de inclinação e elementos rotativos, né? O qual você pode ter o lubrificante ele se dispersando e não atingindo superfícies específicas ali ao contato de atrito ou proteção, né? Então os agentes de adesividade eles fazem com que se tenha aí meio que um bloqueio ali nessa característica de escoamento do lubrificante, né? Mantendo com que ele se torne, fazendo com que ele se torne ali homogêneo. Bom, a resposta aqui dessa questão está aqui: aditivos de extrema pressão, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias. Valeu!